estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Agradecemos a sua participação e o prestígio da sua audiência. Lembrando que para você que quer participar, enviando dúvidas ou questionamentos, é muito fácil. Mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando de direito imobiliário e estamos recebendo o Dr. Daniel Escalona. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. Olá, Gil. Olá, telespectadores da TVE. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui nessa nossa TVE, a TV dos Gaúchos. O primeiro questionamento, Dr. Daniel, a pessoa optou por não se identificar, tá? Ele coloca o seguinte: há 30 anos compramos um terreno e construímos para morar. Depois descobrimos que no registro de imóveis consta contrato de compra e venda para outra pessoa a qual havia desistido da compra. Como regularizar essa situação? Então, o registro que consta provavelmente na matrícula deste imóvel é o registro da promessa de compra e venda, firmada com este pretendente anterior, né? Isso é feito, não transmite a propriedade, né? Portanto, a propriedade ainda é dos titulares anteriores, mas é preciso, Gil, que o nosso anônimo providencie o distrato desta promessa de compra e venda, né? Aí sim os proprietários poderão outorgar a eles uma escritura pública de compra e venda, que esta sim terá o poder de transmissão da propriedade, tá? Então, primeiro passo: providenciar o distrato desta promessa de compra e venda. Não há pagamento de imposto para isso, não houve para o registro da promessa, também não haverá para o registro do distrato. Com isso, a matrícula passa a ficar limpa em nome dos vendedores e estes, então, a partir daí, poderão outorgar a escritura a estes proprietários que lá construíram e que lá residem, né? É preciso o distrato e depois a escritura. Perfeito. Uma questão adicional ao que está colocado pelo nosso telespectador: essa pessoa que está lá com o registro, né, de compra e venda, ela também tem que participar do distrato? Sim, ela deve assinar. Uma vez que ela desistiu formalmente, né, o enunciado diz que a pessoa desistiu da compra, então ela deve sim formalizar esse distrato, né, manifestando essa vontade de desfazer aquele negócio e, com isso, tem de sim participar deste processo de distrato com os proprietários anteriores. Ainda dentro de um contexto de cenários, doutor Daniel, e se essa pessoa não é possível ser encontrada, se ela eventualmente já partiu, enfim, se tem uma situação ainda mais complexa? Se houve assim, o falecimento do promitente comprador, por exemplo, terá de haver a sucessão, né? A regularização da sucessão, portanto, terá de ser identificado quem são os herdeiros desta pessoa, o inventariante, né, no processo de inventário, porque afinal de contas tem um bem registrado em nome deste promitente comprador. E se não for localizado, ou se mesmo localizado a pessoa não providenciar, o adquirente, esse novo adquirente, poderá abrir o inventário e assim sim ser nomeado inventariante e, nesta condição, requerer judicialmente autorização para formalizar o distrato, né? Uma vez que não há valores aparentemente envolvidos, né? É um tanto burocrático o processo, mas não é difícil. Perfeito. A próxima questão é do senhor Ivan. Tem o terreno e paga o imposto da área, porém está sem uso. Uma pessoa botou uso capião. Corro o risco de perder? O que devo fazer? Corre sim o risco, se deixar a ação de uso capião tramitar sem contestação, poderá sim o juiz vir a declarar a propriedade para esta pessoa que lá está ocupando, né? O fato de ele estar recolhendo os impostos, isso é muito comum, né? As pessoas pagam o imposto e acham
que não correm risco com esta propriedade. Mas não é bem assim. Um dos requisitos para a ação de uso capião é o exercício da posse com ânimos de dono, ou seja, a pessoa estar na posse do imóvel, independente de pagar o imposto predial e territorial urbano ou não. Né? Então, portanto, essa pessoa já está lá ocupando, já ingressou com uma ação de uso capião. Né? As regras da ação de uso capião estão previstas lá no artigo 1228 do Código Civil. Então, este proprietário registral, né, que é essa pessoa que está, o seu Ivan, que está nos encaminhando a pergunta, ele poderá e deverá contestar essa ação de uso capião para que não venha a perder esta propriedade. Corre risco, sim. E o período para caracterizar o uso capião, em termos de tempo, existe um mínimo? Sim, existe um mínimo de 15, podendo ser reduzido para 10, né, anos, e naturalmente, para a aquisição da propriedade terá de ser feito o uso capião, ou judicial ou extrajudicial. Em ambas as hipóteses é necessário a intimação ou a citação do proprietário registral, que é aquela pessoa que consta na matrícula do imóvel. Por isso, o seu Ivan tem o direito de comparecer, deve comparecer ao processo de uso capião e contestar essa ação para não vir a perder a propriedade. Tá certo. A próxima questão de uma telespectadora que também optou por não se identificar e tem uma relação direta com a questão da área de locação de imóveis, tá? Ela coloca o seguinte: meu filho alugou um apartamento sem pintura nova. Ficou a pintura que já estava na hora de alugar. A imobiliária disse que na hora que ele sair não vai precisar pintar. Está correto isso? Dizer não basta, né? É preciso que conste lá no contrato de locação as condições e, preferencialmente, essas condições em que ela está recebendo, o filho dela está recebendo este imóvel, devem constar numa ficha de vistoria. Né? Então, além do contrato de locação, prever que o imóvel está sendo entregue no estado em que se encontra, com a pintura usada, o que assegura o direito dele de devolver o imóvel nas mesmas condições. Né? Também a ficha de vistoria com fotografias do imóvel e tal, reforça essa condição. É importante isso. Dizer não basta, já tivemos casos de imobiliárias que, não, a pintura está usada, você recebe assim e devolve assim. Ok, mas não consta nada no contrato. Né? E aí depois, na hora da desocupação, a imobiliária exigir do locatário a pintura do imóvel. Né? E aí, como é que fica? Né? Mas eu não documentei, aí passaram-se os anos, a pintura já se degradou mais ainda, né? Então pode acontecer esse tipo de situação. Para evitar isso, recomenda-se que faça constar no contrato de locação as condições em que está recebendo ou numa ficha de vistoria, que é parte integrante do contrato, como anexo. Né? Ok. Lembrando sempre que se você tem alguma dúvida ou questionamento em várias áreas do direito, mande o seu WhatsApp para 51985946773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Ainda na área da locação, o senhor Pedro pergunta: vou alugar um imóvel para colocar o meu negócio. Preciso fazer algumas reformas para adaptá-lo à necessidade do negócio. Como devo proceder para fazer isso? Tem alguma coisa que eu possa colocar no contrato de locação que me proteja de algum prejuízo? Sim. As benfeitorias, muitas vezes a gente vai estabelecer um negócio, a pessoa vai estabelecer um negócio e loca um imóvel, como a gente diz, cru, né? Ou seja, sem o piso, sem as divisórias internas, apenas com a fachada, né? E aí o comerciante então precisa ali fazer uma série de investimentos, uma série de benfeitorias, né? E é preciso estabelecer, sim, no contrato de locação, se essas benfeitorias elas permanecerão no imóvel ao término da locação ou se terão de ser removidas, né? Também fazer constar quem arcará com essas despesas, se o locatário vai arcar e terá direito à retenção do aluguel, uma espécie de compensação pelo investimento que está fazendo, né? Tudo isso deve ficar documentalmente registrado através do contrato. Né? Então, recomenda-se
Vou fazer investimento em imóvel alugado, né? Bom, quanto eu vou investir? Vou investir um valor significativo, muitas vezes 6 meses de aluguel, né? Então, eu posso descontar isso, negociar isso com o proprietário, estabelecer essas regras de desconto, né? Muitas vezes não integral, o aluguel é 10, vou gastar 60 mil, não vou ficar aqui 6 meses sem pagar nada, né? Também não é justo. Então, eu fico 1 ano pagando a metade do aluguel, por exemplo, para compensar esses investimentos. E esses investimentos, combinadamente com o proprietário, permanecerão no imóvel quando eu sair, né? Então, agregam valor ao imóvel, o proprietário se beneficia com isso, mas fica documentalmente registrado no contrato, na ficha de vistoria, as condições em que ele está recebendo e as condições em que ele deverá devolver o imóvel ao locador, né? Isso evita qualquer prejuízo. Antes de darmos um intervalo, de fazermos um intervalo, a próxima questão, a pessoa também não se identifica, tá? A senhora diz o seguinte: ao lado da minha casa tem um terreno da prefeitura fechado que estão aterrando há mais de 1 ano. Todos os dias, inclusive sábado, tem barulho de caminhões e tombadeiras batendo na terra incessantemente. É uma poluição sonora cansativa. Isso pode acontecer? O que devo fazer para essa situação? Bem, a poluição sonora, primeiramente, ela é crime. Lá no artigo 54 da Lei 9.605 estabelece a poluição sonora como crime ambiental, né? Então, se o município não está observando, muitas vezes, as regras da própria legislação municipal, né? Ele pode, sim, recorrer ao Ministério Público para que o Ministério Público faça cumprir a lei, né? Via de regra, o horário de silêncio para esse tipo de obra, assim, é de segunda a sexta, das 19, poderá ser executada a obra. O horário de silêncio seria das 19 às 7 da manhã, né? Então, nesses horários, haveria proibição legal para a execução desse tipo de obra. Aos finais de semana não há previsão legal para isso, portanto, tem que ver o que diz lá o Código de Posturas do município, se a prefeitura está autorizada ou não a fazer aquilo, mas deve sim respeitar o nível mínimo de ruído possível, né? E isso está estabelecido nas normas brasileiras, na NBR, né? Então, saber se o município está agindo dentro do regramento. Se não estiver, acionar o Ministério Público para que faça cumprir a lei. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o Dr. Daniel Scalona para tratar de dúvidas e questionamentos ligados ao direito imobiliário. Voltamos com o Consumidor em Pauta, lembrando sempre que as suas dúvidas e questionamentos serão respondidas aqui, você as enviando para o WhatsApp 51 985 946 773 ou então para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje estamos recebendo o Dr. Daniel Scalona tratando do direito imobiliário. A próxima questão, Dr. Daniel, o senhor Alberto tem uma dúvida. Qual é a base de cálculo para a cobrança do ITBI? Assunto interessantíssimo, seu Alberto, porque também é moderna essas decisões recentes do STF sobre a matéria. Comumente, as prefeituras estabeleciam, quando a gente ia encaminhar a guia para pagamento do imposto, o cartório encaminhava lá a avaliação, pedido de avaliação, a prefeitura avaliava a bel prazer, né? Então, o fiscal muitas vezes entendia com base em anúncios de imóveis no bairro, né? Com base em transações anteriores efetuadas naquela serventia, ele estabelecia livremente o valor de avaliação, portanto, a base de cálculo, né, do imposto. Recentemente, o STF pacificou a matéria através do tema 1113 e dizendo que o valor é aquele atribuído pelas partes. Portanto, se eu compro um imóvel, acerto com o Gil que
que eu estou pagando R$100.000 por este imóvel, a base de cálculo do ITBI deve ser os R$100.000. Se o município não concordar com isso, achar que isso é vil, que não está de acordo com... compete ao município provar que a avaliação estabelecida entre as partes não está de acordo e aí sim aplicar o valor venal. Também não é a critério do agente fiscalizador, é o valor venal, ou seja, aquele valor que consta na planta genérica do município para fins de cálculo do IPTU. Então, no máximo, o valor venal do imóvel. Mas a regra estabelecida pelo STF é o valor estabelecido entre as partes, independente do valor venal. Ou seja, aquilo que as partes estabeleceram no contrato de compra e venda. No contrato, exatamente. Porque veja, né, Gil, o que ocorre? Muitas vezes a pessoa compra um imóvel que, depois de reformado, vai atingir aquele valor venal que consta lá na planta genérica. Porém, para isso ele precisa fazer um investimento vultuoso, né? Então, não seria razoável que o contribuinte pagasse sobre a benfeitoria que vai fazer, né? Não é possível isso. Então, é preciso que se observe essa regra e, portanto, o STF pacificou a matéria, dizendo que é o valor atribuído pelas partes, alternativamente o valor venal, não podendo ultrapassar a isso. A próxima questão também está na pauta da área de locações de imóveis, tá? A senhora Fabiana, tá, coloca o seguinte: ao ler com atenção o meu contrato de locação, observei que existe uma cláusula que diz que eu abro mão da preferência de compra, caso o proprietário decida vender o imóvel. É legal esse tipo de coisa? Como já assinei o contrato, tem como eu contestar tal cláusula? Sim. Dona Fabiana, quero lhe tranquilizar que esta cláusula contratual é nula. Ela não se sobrepõe ao artigo 27 da Lei de Locações, que estabelece o direito de preferência. A lei é muito clara nesse sentido. Então, qualquer disposição contratual que contrarie a disposição legal, prevalecerá a disposição legal, evidentemente, né? Não se pode firmar um contrato contrariando as normas legais. Então, essa cláusula ela é nula de pleno direito. A senhora pode procurar a imobiliária, pedir para que seja feito um aditivo ao contrato de locação, retirando ou modificando esta cláusula, dando-lhe o direito de preferência na hipótese deste imóvel ser ofertado à venda a terceiros. Importante esclarecer também, este valor, vamos supor que o proprietário decida vender este imóvel, né? E ele estabelece, então, R$300.000 pelo imóvel para fins de venda ao mercado. Ele deve ofertar este imóvel à dona Fabiana, né? Dona Isso, Fabiana, pelos mesmos R$300.000. Ele não pode vender por valor inferior a terceiros, em detrimento daquele valor ofertado a ela. Então, se ofertou a ela por 300, não pode vender para um estranho por 250. Terá de ofertar novamente para ela pelos 250 e ela terá o prazo legal de 30 dias para exercício dessa preferência e assim essa cláusula é bem tranquila, é nula, a senhora não tem por que se preocupar. Ou seja, só para também esclarecer aí uma questão mais aqui da sua resposta e da minha interpretação, ela, ao manifestar, né, a contestar a cláusula, ela tem que fazer isso de maneira formal? Sim, notifica a imobiliária pedindo, olha, constatei após por a e-mail, assinatura... por exemplo? Pode ser por e-mail. Constatei após a assinatura do contrato que há uma cláusula ilegal que me retira direito de preferência, né, o que contraria a lei de locações, solicito aditamento para alterar esta cláusula, concedendo o direito de preferência ou retirá-la do meu contrato. Ok. Simples assim. Tá certo. A senhora Denise pergunta: aluguei um apartamento e, como era recém-chegada na cidade, não sabia que a área era violenta. Faz 7 dias que me mudei. Tem como eu desistir da locação e entregar o imóvel? O que devo fazer?
Infelizmente, não, né? A questão da violência, salvo ser omitido pelo proprietário, vamos supor que o proprietário tenha oferecido o imóvel dizendo que o condomínio era seguro, que possuía portaria, que o bairro era seguro. Se houver um anúncio nesse sentido, sim, aí poderá haver uma rescisão forçada do contrato. Via de regra, não, né? O fato de ela ter constatado dias depois de assinado e ter se mudado, que o bairro não era aquele que ela imaginava, não é justificativa para a rescisão do contrato. Ela poderá, sim, rescindir o contrato, mas terá de pagar a multa nele prevista, né? Então, se a multa é de 3 meses, e deve ser no máximo 3 meses, ela poderá, sim, pedir a rescisão do contrato, devolver o imóvel ao locador, pagando esta multa, né? Para não pagar a multa, é preciso que ela comprove que houve uma omissão ou que houve um anúncio fraudulento, né, informando condições que não eram as verdadeiras, né. Aí sim ela poderá pleitear a rescisão do contrato em juízo. Mas certamente vai demorar, né, então recomenda-se que ela pague a multa e desocupe, ou então negocie com o proprietário essa multa. A próxima questão tem relação com a área de compra e venda de imóvel. A senhora Fabiola, tá, coloca o seguinte: assinei um contrato de compra e venda de um imóvel, acabei desistindo do negócio. Nesse caso, tem que pagar o corretor de imóveis que intermediou o negócio? Sim, a situação é bastante comum, né? As pessoas muitas vezes visitam os plantões de vendas, né? E aí são induzidos lá pelo corretor a fechar o negócio, né? Muitas vezes na empolgação vai para casa e volta lá no domingo e assina o contrato e fecha o negócio. Depois vai para casa na semana seguinte, se dá conta que não tem condições muitas vezes ou que não era aquele bem o imóvel que queria, e aí resolve desistir. Se já houver havido pagamento, assinado o contrato com algum tipo de pagamento e via de regra há um sinal na assinatura do contrato, a comissão de corretagem ela é devida, né? Ela não terá como reaver essa corretagem, tá? Isso está previsto lá no artigo 725 do Código Civil, que estabelece que, uma vez concluído o negócio pelo corretor, ele faz jus à remuneração, né? Então, se houve assinatura do contrato, houve pagamento de sinal, essa corretagem está perdida. Na verdade, essa determinação do pagamento da remuneração do corretor tem que estar explícito no contrato de compra e venda do imóvel. Sim, geralmente isso já é cláusula, padrão. É cláusula contratual, e os contratos imobiliários, eles muitas vezes chegam ao ponto de detalhar quanto a imobiliária está recebendo, quanto aquele agente, aquele corretor está recebendo naquela remuneração, né? Então isso, 99,9% dos casos estão previstos no contrato, essa remuneração do corretor. E muitas vezes até o próprio contrato prevê que, na hipótese de desistência, essa corretagem não será devolvida, né? Até porque a lei assegura isso ao corretor. Então, infelizmente, não vejo por onde ela possa recuperar a corretagem paga, né? O próximo questionamento do senhor Henrique: quanto tempo eu tenho para fazer a escritura de um imóvel depois de fazer o registro? Então, seu Henrique, a lei não estabelece um prazo para que, após a assinatura da escritura, o senhor leve a registro. Não tem nenhuma disposição legal nesse sentido, né? Agora, o que ocorre? O jargão popular diz: só é dono quem registra, né? Então, muitas vezes a pessoa, mas eu fui no cartório, né? Foi no tabelionato, não foi no cartório de registro de imóveis, né? Então, o tabelionato faz o quê? A lavratura da escritura, do documento formal que permite o registro perante o álbum imobiliário. Se ele não transfere faz a escritura, guarda na gaveta e não transfere isso lá no registro de imóveis, ele corre o risco do vendedor, por exemplo, vir a falecer, né? E muitas vezes ele ter que ingressar em juízo depois para poder regularizar aquela escritura que foi lavrada, né? Corre o risco deste vendedor, se agindo de má fé, vender o imóvel para outra pessoa,
né, e esta registrar primeiro, né, então veja as consequências de não levar a registro uma escritura pública, né? Então a lei não estabelece porque o interesse é do comprador, né? Aquela pessoa que fez o investimento é que tem o interesse no registro. Quanto mais o tempo passar, pior para ele, né? Consequências muitas vezes graves podem acontecer, como eu disse, falecimento do vendedor, venda para outra pessoa, esse imóvel acabar parando num inventário com brigas intermináveis entre os herdeiros, quer dizer, né, veja as consequências de não se levar a registro uma escritura. Recomenda-se que faça isso tão logo seja lavrada a escritura. Também a boa-fé diz que prazo razoável, 60 dias, né, seria suficiente para que ele levasse essa escritura a registro, né? Mas a lei não estabelece prazo para isso. Ok. Muito obrigado, Dr. Daniel Scalona, pelos esclarecimentos e capacidade de atender todas as demandas dos nossos telespectadores. Encerramos o nosso Consumidor em Pauta e aguardamos você na audiência da próxima edição. Até lá!